Olá, eu sou Nilza Sacomã, estou hoje com as minhas colegas Silvana Mello e Karen Filadelfo. Nós vamos falar sobre o que é direito antidiscriminatório. O direito antidiscriminatório, ele é uma conexão que faz com os demais direitos para a proteção das pessoas hipervulneráveis e vulneráveis. Nós estamos nos referindo aí exatamente aos negros, quilombolas, ribeirinhos, aos índios, aos portadores de deficiência, aos LGBT. O Estado tem o dever de proteger essas minorias. Óbvio que a nossa Constituição prevê a proteção dos direitos fundamentais de todo cidadão, reconhecendo que todos são iguais perante a lei. Mas essas minorias, reconhecidamente, elas têm sofrido ao longo dos anos a sua discriminação, elas têm perdido espaço. Então é preciso que elas voltem para o palco das discussões, venha para o centro das discussões. E sobre isso, eu gostaria de ouvir você, doutora Karen, nos diga quais são os grupos vulneráveis. Certo, doutora Nilza. Então, quando a gente está pensando em grupo socialmente minoritário, como a doutora Nilza disse, minorias sociais, nós estamos falando de pessoas que, quantitativamente, não significa que é um grupo que não tem uma representatividade na população. Então, por exemplo, a população negra é um grupo minoritário, só que ela representa 56% da população brasileira. Quando a gente analisa espaços de poder, de decisão, espaços com acesso a direitos, a população negra não está equiparada à população branca no geral. No Brasil, pelo menos, a gente tem esse cenário. Então, quando a gente está falando de vulnerabilidade, a gente está falando também de uma questão que é até estatística. Então, vamos dizer que quais são esses grupos, categorias sociais que representam as pessoas abarcadas pelo direito antidiscriminatório. Então nós temos questões de etnia, então os imigrantes, pessoas, orientação sexual, pessoas LGBT, IAP, pessoas com deficiência, pessoas neurodivergentes, então nós vamos falar também de pessoas, por exemplo, que tenham diagnóstico de TDAH, autismo. Então nós vamos falar sobre pessoas gordas, mulheres, que é importante também, uma categoria que tem muito debate no direito antidiscriminatório. Enfim, é uma infinidade de categorias que são consideradas no direito antidiscriminatório porque essas pessoas têm privações de direitos e sofrem violências específicas pela condição delas. Muito interessante a sua fala, doutora Karen. Até gostaria de ouvir a doutora Silvana, para que elas nos conte como o Estado já vem se preocupando na proteção dos hipervulneráveis. Recentemente teve uma decisão muito interessante, né, doutora Silvana? Sim, doutora Nilza. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele tem diversas ações que são promovidas por pessoas transgêneras, e essas pessoas normalmente, depois de passar pelo processo de transição, elas necessitam, para que elas tenham a saúde psicológica também agregada à ideia de pertencimento ao corpo, fazer essas cirurgias para que elas possam sentir melhor consigo mesmas. E normalmente quando elas pedem essas cirurgias para os planos de saúde negam as cirurgias, considerando que essas cirurgias são cirurgias estéticas. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo, já em diversas decisões recentes, ele tem entendido que essas cirurgias elas não são estéticas, eles partem de um pressuposto de que a saúde, ela não é só uma saúde física, mas ela também abrange a saúde mental e a saúde psicológica, e as pessoas que fazem essa transição, elas necessitam ter uma sensação de pertencimento consigo mesma, com o seu corpo, elas precisam olhar no espelho e se sentir bem com aquilo que elas estão vendo. Por isso o tribunal ele tem decidido que sim, os planos são obrigados a fazerem essa cobertura. Inclusive no Tribunal de São Paulo, o tribunal criou uma súmula, que é a súmula 102, que elas consideram que essa cirurgia não é considerada uma cirurgia experimental, mas se ela for prescrita pelo médico, ela faz parte do tratamento e a pessoa tem o direito de que esse tratamento seja finalizado, inclusive com a realização da cirurgia, doutora. Veja que avanço, né, do Tribunal de São Paulo, e nós sabemos também que o SUS hoje, ele também autoriza a cirurgia de mudança de sexo, e é muito interessante porque há uma fila imensa hoje no SUS para esse trabalho. Então a gente percebe o quê? O Estado trazendo para o centro da discussão as pessoas vulneráveis,
Concordam? Ou seja, é importante que a gente observe que já houve alguns avanços. O Estatuto da Pessoa Idosa, o Estatuto da Pessoa Deficiente, o Estatuto da Pessoa com Câncer, né? A Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, falou muito bem, doutora Karen. Esta decisão, doutora Silvana, do Tribunal de Justiça, que já sumulou, que sumular significa que lá no Tribunal de Justiça, no Estado de São Paulo, já é lei, né? Já, o tribunal já vai julgar favoravelmente para quem assim for precisar fazer a cirurgia. Então a gente vê que o direito antidiscriminatório, ele luta pelos direitos humanos contemporâneos, concordam? Que é o quê? Nós trazermos todos iguais perante a lei efetivamente. Bom, nós aguardamos vocês no segundo bloco, onde nós vamos agora, no segundo bloco, falar um pouco mais de como as empresas podem se capacitar e ter um ganho trabalhando sobre o direito antidiscriminatório. Muito obrigada.